Boa noite, amados. Sejam bem-vindos ao canal Apologistas da Fé Católica. Vamos falar, aproveitando agora esse momento de histeria coletiva, vamos falar sobre um tema bastante atual, que é o milenarismo. Vamos esclarecer do que se trata. Mas antes de começarmos a nossa aula, por favor, curta o nosso canal, compartilhe e se inscreva. Diversamente do que se afirma o milenarismo, não é expectativa do ano 1000 ou 2000, mas há de 1000 anos de felicidade na Terra. O milênio, última etapa antes do juízo final, se daria com o retorno de Cristo e a instauração de seu reino, verdadeiro paraíso, reencontrado no qual os povos viveriam em perfeita comunidade, livres da dor do mal, partilhando bens e prescindindo das leis do Estado, da própria Igreja. Essa crença nasce do Apocalipse de João e de passagens do Antigo Testamento, como a profecia de Daniel sobre os 5 impérios que precederiam o reino do Messias. Ela continua viva, como nos mostra o historiador Jean Delumeau, entre os adventistas e testemunhas de Jeová, assim como entre os profetas da nova era, a era de Aquário, e da New Age. Implicitamente violento, e o milenarismo foi precursor das guerras santas e dos regimes totalitários de um só pastor, uma só fé, negado por Santo Agostinho e pela Igreja. Ele revigorou-se no século XII com Joaquim de Fiore, seu maior ideólogo, cujas visões proféticas repercutiram em Dante e em toda a Europa, às vésperas da conquista do Novo Mundo. Nova Terra Prometida, América Descoberta, se liga intimamente à expectativa do milênio. Vamos agora falar de alguns temas. O milenarismo, ele está à espera de um reino deste mundo. E podemos citar vários exemplos, até o marxismo. Ele faz parte de uma espécie de milenarismo, sebastianismo. Vamos falar de alguns deles. Este reino, que seria uma espécie de paraíso terrestre reencontrado, está, por definição mesma, estreitamente ligado à noção de uma idade de ouro desaparecida. Assim, ele existiu, sobretudo, entre os povos e nas religiões que afirmaram a existência de um mundo auroral e perfeito, tal como existia antes que o tempo o corroesse e a história o aviltasse. O Islã, adicionando a herança judaico-cristã e tradições iranianas, conheceu, como o cristianismo, manifestações milenaristas, com a espera de uma espécie de Messias. No caso do Islã, ele se chama o Mahdi, que quer dizer o bem dirigido, instaurador da terra de um reino de paz que precede o juízo final. A encarnação mais recente desse Messias foi o Mahdi Mohammed Ahmed, que no Sudão anglo-egípcio venceu várias vezes os ingleses
em 1881 até 85. Anteriormente, no momento do apogeu do período otomano, que coincidiu com a chegada do milênio da Hégira entre 622 e 1622, depois de Cristo, claro, os títulos de Sagib Kiram, Imperador Universal, e de Mahdi e Ali e Zamiar, Messias da Última Era, haviam sido atribuídos sucessivamente a Selim II e a Solimão o Magnífico. Mas o milenarismo não está ligado somente às religiões que concebem a história como um vetor, porquanto se encontra também naquelas que aspiram à renovação cíclica do universo. O fim do mundo presente afigura-se então necessário para que uma nova criação possa se realizar. Assim julgam-se os guaranis do século XVI ao emigrarem para o Peru. Podem-se ainda citar exemplos de budismo e escatológico. Há, em geral, uma ligação entre febres milenaristas e grupos sociais em crise. Os atores dos movimentos escatológicos são frequentemente marginalizados, desenraizados ou colonizados que aspiram a um mundo de igualdade e de comunidade. A implantação política, econômica e religiosa dos europeus na Melanésia no século XIX e XX provocou entre as populações da Papúzia a emergência do mito do cargueiro, no dia da vingança e da salvação. Um barco a vapor, conduzido pelos antepassados, traria fuzis aos oprimidos, alimento em abundância e bens terrestres de toda espécie. A chegada do cargueiro inauguraria um reino de felicidade e de igualdade. A exemplo dos guaranis, revela que coletividades buscaram reencontrar a terra sem mal, independentemente das crises sociais. A aspiração por reviver o período feliz anterior à história é, portanto, mais geral e mais profunda. Ela penetra no núcleo da psicologia humana, mas esta raramente concebeu o advento do novo reino sem a passagem por um tempo de provações, e na maioria das vezes imaginou que a terra regenerada somente se abriria aos puros que vivessem numa total igualdade entre si, o que em nossos dias se chamou a sociedade sem classes. Milenarismo e messianismo remetem ambos a uma espera. Jean Seguier observa, inclusive, que o milenarismo representa uma das formas assumidas pela frustração da espera messiânica. As promessas milenares messiânicas têm geralmente um caráter terrestre. Elas anunciam uma mudança radical, uma salvação coletiva iminente total, afirmam o sentido da história, apelam ao agir humano, com frequência profetizam um tempo de felicidade entre dois períodos de catástrofes. A despeito dessas ligações e dessas aproximações, o milenarismo e o messianismo não são conceitos intercambiáveis, e é um erro confundi-los, pois é possível esperar um Messias sem determinar a duração dessa espera e a de seu reino, e sobretudo sem acreditar que ele já se manifestou. É o que acontece no judaísmo. Inversamente, milenarismos podem não estar voltados para a esperança de um Messias. Na verdade, tratando-se da história cristã, a única que nos interessa aqui,
O milenarismo pode-se distinguir do messianismo sob dois aspectos. De um lado, ele repousa sobre a crença no advento de um reino, concebido como uma reatualização das condições que existiram antes do primeiro pecado. De outro, afirma que o Salvador já se manifestou e que a espera se concentra no momento de seu retorno. Jean Segui, bom conhecedor dessas questões, pode, portanto, nos escrever e nos dar uma luz. Vamos ver o que ele diz. O milenarismo é a forma assumida por um messianismo não realizado a despeito do aparecimento, isso na história, do Salvador. Quando o grupo que se formou em torno do Messias tenta reativar a urgência messiânica para controlar os efeitos do fracasso sofrido pelo Messias. No cristianismo, deve-se chamar de milenarismo a crença num reino terrestre vindouro de Cristo e de seus eleitos, reino este que deve durar 1000 anos, entendidos seja literalmente, seja simbolicamente. O advento do milênio foi concebido como devendo situar-se entre uma primeira ressurreição, a dos eleitos já mortos, e uma segunda, a de todos os outros homens na hora de seu julgamento. O milênio deve, portanto, intercalar-se entre o tempo da história e a descida da Jerusalém celeste. 2 períodos de provações irão enquadrá-la. O primeiro verá o reino do Anticristo e as tribulações dos fiéis de Jesus Cristo, que com este triunfarão das forças do mal e estabelecerão o reino da paz e de felicidade. O segundo, mais breve, verá uma nova libertação das forças demoníacas, que serão vencidas no último combate. No sentido que acabamos de definir, crença no futuro reino de Cristo na Terra durante 1000 anos, o milenarismo deve assim ser distinguido dos temores milenaristas que surgem com a aproximação de um aniversário a cada 1000 anos, após o nascimento ou a morte de Cristo, ou no Islã, 1000 anos após o início da Hejra. Nosso propósito não é estudar esses temores, dos quais se falou demais, e que os meios de comunicação continuam a cultivar. Na verdade, a pesquisa histórica provou que no Ocidente os terrores de ano 1000 não passam de uma lenda. Por enquanto é só, amados. Este estudo continuará num próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. In sepulcro